parte é mais conceitual, né? Aqui a gente tem, ó, alguns sintomas de algumas doenças, né, que podem ocorrer devido ao excesso de calor. Então a primeira aqui, ó, uma fadiga excessiva, né? Eu mesmo já senti uma fadiga excessiva devido ao calor. Quando eu trabalhava no meu mestrado, a gente passava o dia no sol, né, plantando, colhendo, trabalhar na parte de agronomia. Então eu bebia tanta água que eu não sentia, e a sede não passava, a barriga ficava inchada d'água e a sede não passava. Então isso ali era e aí me dava, né, à noite, né, me dava uma sede intensa, uma dor de cabeça, um cansaço intensa. Então era um efeito, né, da fadiga do calor e da exaustão ao calor. Mas pode ocorrer também, ó, cãibra devido ao calor excessivo, motivado pelo que? Pela desidratação intensa, grande perda de eletrólitos. Eletrólitos são os sais minerais. Às vezes, mexi aqui. Às vezes você vai repondo água, mas não repõe os eletrólitos, não repõe os sais, não repõe o potássio, o cálcio, o magnésio, o sódio necessário para o seu corpo. A água em si, quando você bebe água, né, você não está apenas a água não serve apenas para regular a sua temperatura, porque a função da água em si é regular a temperatura, mas os sais é que hidrata. E se você não está tomando uma água de qualidade, então você não está se hidratando. O ideal nesses ambientes com muito calor é você tomar eletrólitos, um Gatorade, né, um isotônico. Então esse aí que seria o ideal para você. Aqui ele fala sobre a reposição eletrolítica, muito importante, né? Outros sintomas causados, né, devido ao calor, o fogo em si, né? Ele também gera radiação IV, né, que é radiação infravermelha. Lá na aula de radiação, que são futuras aulas que vocês vão ver ainda nessa disciplina de higiene ocupacional, vocês vão ver a questão da radiação UV, né? A radiação UV, que é ultravioleta, e também a radiação né, IV, que é a radiação infravermelha. Então vocês já estão vendo aqui, né, que ela causa algumas doenças, a ceratite, ceratoconjuntivite, a ceratite, primeiro a ceratite, depois conjuntivite, depois ceratoconjuntivite, que é essa inflamação mais generalizada, podendo, né, com o passar do tempo, gerar, né, catarata, necessitando aí de cirurgia. Isso aí são alguns dos efeitos, beleza? Existem outros aí que eu não coloquei, mas eu posso colocar aí nas listas de exercícios para vocês pesquisarem. Vamos lá. Algumas medidas, né, para tentar eliminar ou minimizar. Limitar o tempo de exposição. Aqui, limitando o tempo de exposição, você pode fazer rodízio, né? Rodízio de pessoas, alguém trabalhar 2 horas, outro trabalhar mais 2, ou trabalhar mais 2 naquele ambiente com excesso de calor. Medidas de proteção coletiva. Medida de proteção coletiva que a gente pode inserir exaustores no ambiente, ventiladores. Realizar treinamento. Aqui dentro do treinamento a gente pode fazer o treinamento para aclimatação. Eu não falei ainda o que é aclimatação, mas é como se o trabalhador fosse treinado. Ele treina o corpo dele para produzir uma quantidade de água, né, que ele vai transpirar além do normal, é o corpo acostumando para poder trabalhar naquele ambiente quente. Então é a aclimatação, é um treinamento, você treina o seu corpo, entendeu? Então são técnicas que devem ser aplicadas. Realizar levantamento ambiental, né, que é utilizar aqui os termômetros, não só termômetro comum, né, que é o termômetro de globo, que é o ideal, e efetivo controle médico. Aí já é com o SESMIT, né, o restante do SESMIT, né, o médico do trabalho, auxiliar de enfermagem, enfermeiro do trabalho, que precisam também, né, assessorar vocês, né. Também, ó, medidas coletivas, a gente tem aqui uma das medidas coletivas que eu coloquei, né, inserção de exaustores,
ele melhora essa questão da circulação do ar, né? Então você melhorando a questão da circulação do ar, melhora a temperatura do ar, dá uma melhorada na questão da velocidade do vento. Então isso aí, ele tende, né, a melhorar pelo processo convectivo, né? Ele tende a melhorar pelo processo convectivo. O que é o processo convectivo? Digamos que eu tenho aqui um ambiente. Isso aqui é uma sala, né? Aí aqui tem a... Então, ó, digamos que esse exaustor está aqui em cima. Está aqui em cima. Isso aqui é a entrada da... O ar mais leve, mais quente, ele tende a subir. E o ar mais pesado, mais frio, ele tende a descer. Então, quando o ar quente sobe, ele tem que sair para algum canto. Então, ele sai pelos exaustores. Então, quando ele sai, ele dá chance para renovar. Aí você tem que colocar aqui comboglós, ventiladores aqui, para poder ter uma renovação. Então, eu consigo renovar o meu ar pelo processo de ventilação ou exaustão, sistema de exaustão e ou ventilação. Eu consigo melhorar meu ambiente de trabalho. Beleza? Outros métodos são as proteções coletivas. Proteção com biombo de solda. Isso aqui é um biombo de solda contra radiação UV. Enclausuramento do processo, isso aqui também serve como enclausurar o processo. Treinamento, como a gente já falou. Refletores. Automatizar o processo, automatizar e tirar o trabalhador daquele ambiente. E outras medidas administrativas necessárias. Beleza? Também fazer levantamento. Aqui a gente tem os medidores de estresse térmico. Não se preocupe que na próxima aula a gente vai explicar para vocês bem direitinho o que é esse termômetro de globo, o que é esse termômetro de bulbo úmido, o que é esse termômetro de bulbo seco. Assim, não sei se precisa, né? Mas para velocidade e direção do vento, anemômetro é importante, muito importante. Então, para você fazer os levantamentos ambientais também é importante. Imagina, assim, a direção do vento não é muito importante, mas a velocidade sim. A gente viu que a velocidade, ela não pode estar sem nenhum tipo de velocidade, lógico, não vai ter circulação de ar, mas se você tiver uma velocidade excessiva, pode ser que influencia na temperatura. Então, influenciando na renovação de ar, pode ser ruim ou pode ser bom, né? Então, e pode ser que gere um outro problema, porque quando você tem uma circulação de ar muito excessiva, pode entrar poeira, a poeira está em movimento dentro do ambiente de trabalho, então pode gerar um outro problema que vocês vão ver mais na frente, né? Que são as poeiras, névoas e neblinas, beleza? Aqui a gente tem, ó, medidas pessoais, né? Tem medidas médicas, exames admissionais para verificar se o trabalhador já tem alguma predisposição. Tem gente que tem uma pele muito clara, que ela tem um albinismo, então ela não pode ficar num ambiente que tenha radiação UV, porque a chance dela pegar um câncer é muito mais fácil, né? Muito mais rápido. Então, aí você tem que fazer exames admissionais para não ter para que admitir trabalhadores, né, que possam adquirir doenças com grande facilidade. Exames médicos periódicos, né, para verificar alguma não conformidade no corpo do trabalhador, algum problema. Reposição de água e sal. Esse sal aqui são os sais minerais, né? Não estou falando de sal de cozinha, eu estou falando de... Lógico que tem o sódio, né? Mas eu estou falando de potássio, eu estou falando de cálcio, eu estou falando de... eu estou falando de magnésio. Ah, meu Deus. Eu estou falando de... O que eu fiz aqui? Deixa eu ver se eu mudo aqui. Aí foi que eu baguncei mesmo. Vamos ver aqui. Não é aqui não. Foi que eu fiz, senhor. Tela. Não é aqui. Meu Deus do céu. Eu vou sair e vou botar de novo. Pronto. Então, o que eu tô falando... Vamos ver se o professor... Que eu já... Não, parei aqui. O que eu tô falando aqui de sais é sódio, potássio, cálcio, magnésio, não sal em si, né? Limitação do tempo de exposição, a gente falou lá
da questão de você fazer um rodízio, né, regime de trabalho, um rodízio de descanso, que aí você já insere aquele negócio, né, do IBUTG trabalhado e IBUTG descansado, porque aí você baixa o IBUTG médio, revezamento de pessoas e reestudo de procedimentos, beleza? EPI, né? EPI a gente, vocês já estão no segundo semestre, sabem que a gente EPI é só em último caso, mas existe algumas situações que é necessário já de início a utilização de EPI, ó. Então aqui você não vai trabalhar num ambiente quente desse sem nenhum tipo de EPI. Aqui você precisa de um EPI, né, com uma boa reflectância, porque além da temperatura tem a questão da radiação, né, radiação UV. Então você não pode trabalhar num ambiente com excesso de radiação UV, um óculos também, né, com proteção UV, um EPI, né, com a reflectância para radiação UV, uma máscara, né, para radiação UV. Então você precisa dessas vestimentas, beleza? Então vestimenta para proteção da pele, vestimenta leve que permite evaporação e troca por convecção, né? Porque senão você vai proteger contra a radiação UV, mas não vai proteger contra o calor excessivo. Então você vai estar tendo um outro problema, né? Vestimenta refletiva, né? Questão da radiação UV, óculos de proteção UV, máscara facial UV, chapéu ou boné de proteção solar. Então esses aí são os EPIs que você pode estar utilizando, né? Outras medidas, né, de controle, colocar barreiras, né, que a gente chama de biombos, ventilação e refrigeração. A questão aqui que a gente falou dos exaustores, né? Dos exaustores, dos ventiladores. Exaustores são melhor que ventilador, porque o ventilador ele pode ter a chance de você não dar uma renovada, dar uma movimentada no ar, mas já o exaustor não, ele consegue retirar parte do calor, né? Pausa, né, que é você ter ali o tempo descansado, você já diminui um pouco o IBUTG. Aclimatação, a gente já falou. Reposição hídrica com isotônicos, né, isotônicos e isoeletrônicos. Controle médico e treinamento. Foi meio repetitivo que a gente falou há pouco, né? E tem a questão do processo de aclimatação, que a gente vai ver em outra aula, que é uma adaptação fisiológica do organismo ao ambiente quente. Então você escolhe um trabalhador, que já tenha uma certa aptidão para um trabalho a ambiente quente, e você faz um treinamento com esse trabalhador no ambiente quente, fazendo, né, com que esse treinamento e essa técnica, que o trabalhador o corpo dele passe a ficar acostumado a trabalhar naquele ambiente quente. Geralmente esse treinamento ele dura de 4 a 6 dias, né? E um total de 2 semanas para poder você ter uma aclimatação total no corpo do trabalhador, um acostumamento, né? Como se fosse se adaptar, se acostumar com aquele ambiente. Mas são técnicas, né, da medicina, são técnicas da engenharia de segurança para poder vocês fazer uma escolha adequada de um trabalhador apto a laborar num ambiente mais quente, né? E os efeitos, né, da aclimatação, ele diminui a frequência cardíaca, né? Então você está num ambiente muito quente, a tendência do corpo está a frequência cardíaca mais elevada. E essa frequência cardíaca muito elevada por muito tempo pode gerar uma série de danos, né? Então a tendência ele diminui. Quando você diminui a frequência cardíaca, né, você consegue ficar um pouco mais calmo. Aumenta o volume de plasma no sangue. A questão do plasma, a questão sanguínea, você sabe que as hemácias do sangue são elas que carregam o oxigênio, né? Alega hemoglobina. Então quando você tem um volume de plasma no sangue, você tem uma quantidade de oxigênio maior no sangue. Então esse processo de aclimatação, essa melhora, né, do plasma sanguíneo também melhora a questão da sua produtividade. Aumenta a capacidade de sudorese, você consegue transpirar mais, ó. Sudorese precoce, consegue transpirar mais rápido, né? O processo de transpiração é para o seu corpo baixar a temperatura do corpo, baixar a temperatura. Então quando você transpira mais, você não mantém a temperatura elevada por muito tempo. Mais suor diluído, né, com menos perda de sal. Então essa questão da perda de sal é bem séria, você não pode estar perdendo muito sal.
que não seu corpo vai ficar desidratado, seu corpo vai ficar envelhecido, você pode gerar cãibra, entendeu? Pode gerar um cansaço intenso. Esse cansaço intenso devido ao sol são as perdas de sais excessivas, né, que ocorrem, beleza? Então, finalizando aqui a aula, né, a primeira foi um pouco longa, a segunda foi um pouco mais rápida porque era mais teórica, né, não tinha cálculo, até porque eu nem coloquei o cálculo, né, deixei o cálculo para uma próxima aula, beleza? Aí tem meu e-mail e meu WhatsApp. Valeu!